Oiê, você já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Então, tá ok. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Então tá ok. Você se rende, você se entrega todos os dias? Porque caso a gente dê um vacilo aqui, outro ali, quando você se rende a Ele, Ele transforma tudo. Então, também tá ok. Agora, como é que é essa entrada? Porque esse é o tema do capítulo 8 que nós vamos iniciar hoje. Novamente, repito, nós vamos dividir em duas partes esse capítulo. Hoje nós falaremos sobre uma entrada poderosa. Como era possível? Eu acabara de entregar minha vida ao Senhor e lutava para conviver de modo cristão. Quando penso no que está acontecendo comigo hoje, parece impossível. Em fevereiro de 1972, depois de minha experiência de um novo nascimento, eu sabia que o meu coração tinha sido purificado. Mas as dificuldades que enfrentava pareciam insuperáveis. Havia conflitos em casa, indecisão sobre o meu futuro e uma autoimagem tão lá embaixo quanto o chão sob os meus pés. Como lutava com a minha vida. Era, às vezes, difícil dar todo o meu amor ao Senhor. Eu tinha tantos assuntos urgentes. Depois, 2 semanas mais tarde, fui cheio com o Espírito. Esperei o céu na terra a partir daquele momento, mas isso não aconteceu. Meus problemas diários continuaram. Houve certamente ocasiões de grande alegria e exultação, e eu não teria trocado minha experiência espiritual por todo o petróleo da Arábia Saudita. Mas, bem lá no fundo, havia uma indagação inquietante que me perseguia mês após mês. Será que é só isso? Me perguntava. A pergunta não ia embora. Será que o Senhor não tem mais alguma coisa para mim? A seguir, uma noite fria de dezembro, quase 2 anos depois de encontrar Cristo, aconteceu. O Espírito Santo fez uma entrada poderosa em meu quarto, enquanto me achava no leito, na cidade de Toronto. Era como se fosse um choque elétrico e um cobertor quente ao mesmo tempo. Levei apenas alguns segundos para compreender o significado do que ocorrera. Minha luta terminara. Eu tinha encontrado a simplicidade da vida cristã, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Meu coração continua ainda hoje inquieto por uma razão muito diferente. Sinto-me angustiado porque milhares de cristãos jamais receberam sequer um dedal do que Deus tem em depósito para eles. Estão perdendo a melhor parte e jamais saberão quão maravilhoso pode ser um andar com Cristo, até que descubram a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos ajuda a lutar. Acabou-se a luta. No momento em que o Espírito entrou em minha vida, eu não tive mais de lutar com os meus adversários. Eles continuavam ali, mas o esforço e a preocupação parece que sumiram. O que me aconteceu foi o mesmo dito a Israel séculos atrás através do profeta Ezequiel. Vivendo numa época de conturbação política, o Senhor lhe disse: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ezequiel 36, do 26 ao 27. O problema continua existindo hoje. Milhares de pessoas lutam diariamente para guardar as leis de Deus e estão perdendo a guerra porque não compreendem o plano da batalha do Pai. Sua estratégia não poderia ser mais sucinta. Porém em vós o meu espírito, diz o Senhor. Qual a razão disso? Ele quer fazer com que você, do mais íntimo do seu coração, siga os seus estatutos. Ele quer facilitar a observação das suas leis. Você acha difícil cumprir os mandamentos de Deus? Não pense que está sozinho. É absolutamente impossível conseguir isso pelo seu próprio esforço. E Deus não espera que o faça. Você precisa de ajuda. Mas a quem dirigir-se?
Deus Pai está no céu e também Deus Filho. Você precisa de um amigo aqui e agora. E a pessoa da Trindade que habita na terra é o Espírito Santo. É a ele que você precisa desesperadamente conhecer. Se fizesse uma pesquisa e perguntasse às pessoas o que elas mais desejam de Deus, a resposta provavelmente seria: quero que Deus se agrade de mim. E foi isso que o Senhor prometeu ao profeta Ezequiel. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Ezequiel 39, versículo 29. Desde o momento em que o Espírito Santo se torna parte da sua vida, Deus começa a olhar em sua direção. Seu rosto começará a brilhar sobre você. O grande desejo do Pai é que você o receba, fique cheio dele e tenha comunhão com ele. Isso o torna feliz. Comece a ler o livro de Atos e tomará conhecimento do plano de Deus. Os apóstolos tinham um grandioso relacionamento com o Espírito Santo e a evidência se encontra registrada em cada página. Mas talvez mais inspirador seja o fato de que os atos continuam a acontecer ainda hoje. Se as obras milagrosas do Espírito Santo fossem todas registradas, não haveria uma biblioteca suficientemente grande para conter todos os volumes. O que transpirou no cenáculo não deveria ter sido surpresa. Antes de sua ascensão, Jesus disse aos seus seguidores que não saíssem de Jerusalém, mas esperassem pelo dom prometido pelo Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, versículos 4 e 5. Cristo descreveu até como seria essa experiência e como ela mudaria suas vidas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No versículo 8. A chegada do Espírito. Um vento impetuoso. A vinda do Espírito Santo foi tão real quanto a chegada de Jesus à terra. Da mesma forma que os profetas predisseram o Messias, eles prognosticaram a vinda do Espírito. Centenas de anos antes de Cristo, Deus disse ao profeta Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, versículos 28 e 29. O Espírito Santo veio, e como foi triunfal a sua entrada. O som de um vento poderoso, línguas como de fogo, uma demonstração do poder de Deus. Sua chegada à terra foi verdadeiramente espetacular. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos 1 e 4 ao 4. A profecia de Isaías cumpriu-se exatamente pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor. Isaías 28, versículo 11. Quando Jesus nasceu, o momento foi marcado por paz e silêncio. Era uma linda noite em Belém, tão clara que os pastores seguiram a estrela até a manjedoura. Que contraste com o ruído poderoso que acompanhou a chegada do Espírito Santo. Ele criou tal clamor em Jerusalém que afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, em Atos 2, versículo 6. Eu costumava pensar que a frase, quando se fez ouvir aquela voz, significava que alguém percorreu a cidade dizendo: vem ver o que está acontecendo. Mas não é isso. O ruído foi literalmente ouvido na cidade inteira. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. No versículo 5. Pode imaginar o que devem ter pensado?
A palavra diz que ao ouvirem este som, eles correram para a cena do mesmo, atônitos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, no versículo 6. Perplexos, eles perguntaram: não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nos versículos 7 e 8. Quando os ouviram declarar as grandezas de Deus em suas próprias línguas, perguntaram uns aos outros: o que isso quer dizer? No versículo 12. Por que 120? Sua vinda poderosa não foi programada por um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo desceu sobre 120 crentes que se tornaram o novo templo de Deus. Você lembra que ao terminar o seu templo, Salomão tinha 120 sacerdotes que tocavam as trombetas? Em 2 Coríntios 5, versículo 12. A Escritura registra que, então, sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, nos versículos 13 e 14. Isso aconteceu de novo no cenáculo. 120 fiéis se reuniram e o Espírito de Deus encheu o templo. Por que 120? É o número do término da era da carne e do início da era do Espírito. Em Gênesis, onde Noé levou 120 anos para construir a arca, a era da carne terminou. Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Em Gênesis 6, versículo 3. Foi precisamente com este propósito que o Senhor reuniu 120 pessoas no Pentecostes, a fim de que Deus, o Espírito Santo, pudesse ser solto entre as nações. Isso marcou o início da era do Espírito. Os observadores não conseguiam compreender o que estava ocorrendo. Alguns zombaram dizendo: estão embriagados, em Atos 2, versículo 13. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, nos versículos 14 ao 16. Os 120 estavam tão cheios do Espírito Santo que não podiam ficar de pé sozinhos. O Espírito era tão poderoso que passou a controlar os atos dos crentes. Ele operou mudando sua maneira de falar, suas emoções, o seu comportamento. O que Jerusalém testemunhou não foi embriaguez, mas a incrível alegria que se manifesta quando o Espírito toma o controle. Eu já fui também acusado de certas coisas. Que transformação do time do Pedro! Ela trouxe à luz o pregador que havia nele, quando levantou a voz e discursou com intrepidez para a multidão. Quem você pensa que lhe deu as palavras? A mensagem cativante era do Espírito, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Lembre-se, a palavra de Deus que o Espírito diz que o Espírito trabalhava com eles. É ele quem faz a obra. Veja agora o que aconteceu repentinamente no livro de Atos. O Espírito Santo dá enorme autoridade aos que o recebem. Pedro e João estavam subindo para o templo às 3 da tarde, quando era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Atos 3, versículo 2. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, versículo 4. É maravilhoso ver alguém completamente entregue ao Espírito Santo. Pedro estava cheio de firmeza e poder que nunca tivera antes, ao olhar profundamente para a alma do pobre homem através dos olhos dele. O mendigo sabia que Pedro e João não brincavam. Os apóstolos estavam investidos de uma coragem santa. Quando Pedro disse: olha para nós, o homem imediatamente os olhava
atentamente, esperando receber alguma coisa. Isso no versículo 5. A seguir, Pedro disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Versículo 6. Ele tomou a mão direita do homem e ajudou a levantar-se. Instantaneamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, nos versículos 7 e 8. Você pode imaginar a consternação no templo? O mendigo fez uma entrada triunfal. Eles o reconheceram na mesma hora e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes aconteceram. Versículo 10. Não foi uma experiência de ontem. O poder e a autoridade que os apóstolos receberam começaram a tocar as vidas em toda parte. O ministério deles foi seguido de sinais e prodígios entre o povo. Atos 5, versículo 12. E qual o resultado disso? Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Versículo 14. Os sinais que se seguiram, a vinda do Espírito Santo, levavam as pessoas diretamente a Cristo. Esse é um fato importante a ser lembrado. O que aconteceu no cenáculo não foi uma experiência única, nem uma nota de rodapé da história. Os crentes cheios do Espírito estabeleceram uma relação contínua com o Espírito Santo. Eles continuaram a ser cheios. Quando Pedro foi chamado diante do Sinédrio por causa da cura do mendigo, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando falou em Atos 4, versículos 7 e 8. O verbo não está no passado, mas no presente. Cheio, descreve o apóstolo naquele exato momento. Repetidamente, na Escritura, quando os seguidores de Cristo são descritos como cheios do Espírito, a referência é uma nova plenitude e não a algo que aconteceu ontem ou no mês anterior. Pedro estava tão cheio do Espírito no momento em que teve autoridade sobre os críticos, cheio de coragem, ele disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este está curado perante vós. Em Atos 4, dos versículos 8 até o 10. Você compreende que o poder do Espírito pode enchê-lo de tal forma que não precisará temer quem quer que seja? É possível estabelecer tal comunhão com ele que nem mesmo a necessidade de dirigir-se ao presidente de um país iria causar apreensão. O Espírito levantará sua cabeça, endireitará os seus ombros e colocará em você uma confiança inesperada. Quando viajei para Roma para encontrar o Papa no Vaticano, pensei que ficaria nervoso, mas isso não aconteceu, porque eu estava completamente absorvido em meu assunto e senti entre os líderes do Vaticano um desejo pelas coisas espirituais. E aí, eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários. O que você tem aí desejo de conhecer mais no Espírito Santo? Ou você tem buscado se encher cada dia um pouquinho mais? Qual tem sido o resultado da sua busca incessante por querer mais, por desejar? Eu quero mais do Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. Tem tanta gente hoje aí fazendo postagem, sou plena, mas você tem sido pleno só no natural? Ou então você tem sido pleno do Espírito Santo? Porque com certeza, quando você busca, você encontra. Quando você bate na porta, ela se abre. E quando você busca, você vai encontrar
essa plenitude. E como nós já estudando aqui, né, não precisa você forçar, é pelo Espírito Santo de Deus. Então relaxa, continue na sua busca e a cada dia Ele vai te encher mais e mais desse Espírito maravilhoso que veio para transformar e para melhor a sua vida. Um beijo, tchau, e eu aguardo você no próximo vídeo, finalizando o capítulo 8.